Boa noite. Boa noite. Como o Nato falou, eu sou o Thiago, tenho 23 anos, sou do grupo Príncipe da Paz. Com muita alegria, com muito orgulho, participo desse grupo, dessa comunidade que eu amo muito. Humildemente, peço para entrar no coração de vocês com a palavra de Deus, que todos aqui possamos abrir o coração nessa noite, para que o Espírito Santo possa falar conosco. Porque hoje eu vim aqui falar de um Deus maravilhoso. E como esse Deus ele nos guia. Eu vim falar do amor. Alguém pode descrever o que é o amor? Em sua plenitude? O amor é Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por nós, aquele que dá a vida cada dia para cada um dessa família, aquele que todos os dias olha por cada um que está aqui nessa missão. Do jeitinho que você é, do jeitinho que nós somos, com o rostinho que nós temos, com o jeito que nós temos. Esse é o amor. E eu venho aqui falar nessa noite por um tema que é preciso amor para dirigir a comunidade. É preciso amar. Aí quando eu recebi esse tema eu pensei, como amar? Como viver o amor? Para viver o amor, somente Jesus Cristo. Podemos amar o nosso esposo, podemos amar a nossa esposa, nossos amigos, podemos amar a nossa família. Mas esse amor só é com plenitude, só é verdadeiro em Jesus Cristo. E aí eu pensei, eu vou estudar sobre comunidade. Eu pensei, o que é comunidade? Comunidade somos todos nós. Pessoas unidas em um só objetivo. Pessoas que participam de um movimento e têm em comum um só objetivo, Jesus Cristo. Todos nós aqui nessa noite somos uma comunidade. Por mais que às vezes não nos conhecemos, mas estamos aqui em unidade. Estamos em comum acordo com aquele que nos enviou. Não estamos em comum discórdia, muito pelo contrário. E o Senhor mandava, no momento que eu preparava essa pregação, ele focar a comunidade para a família. Que a família é a primeira comunidade que nós vivemos. Sim, a família. Ah, mas você não sabe como é a minha família? Tem problemas? Sim. Toda comunidade tem problemas. Toda família tem problemas. Só que aqui eu vim falar do amor. A família pode ter problema, ela pode ter dificuldade. Mas acima de tudo há o amor. Há Jesus Cristo. Há aquele que guia essa comunidade. E por isso eu convido você que trouxe essa palavra hoje. Abre comigo. Lá no Evangelho de São João. São João, capítulo 21, versículo 1 ao 19. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 1 ao 19. Página 1412. Vocês da família todos têm a Bíblia? Tem? João 21, 1 ao 19. Amém? Amém. Vamos do 1 ao 14. É melhor. Do 1 ao 14. Amém? Página 1412. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Responderam-lhes eles, também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegaram amanhã. Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não os reconheceram. Perguntou-lhe Jesus, amigos, não tens acaso alguma coisa para comer? Não, responderam. Disse-lhes ele, lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor,
Cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao sentarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disseram-lhes Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e los deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Vamos até o 19. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhes outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe o Senhor: sabe tudo e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo: quando eram mais moços, cingia-te e andavas onde querias. Mas quando fores velhos, estende as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte em que havia de glorificar a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Vamos aplaudir a Senhor. palavra do Senhor. Só para quem de ver que aqui está pegando a Bíblia, vamos vir cá. Aqui nessa palavra podemos ver que Jesus ele apareceu para os seus discípulos. Os discípulos no começo não puderam ver, mas ele foi reconhecido. Jesus nessa palavra, a primeira coisa que a gente pode ver e tomar para nós foi que Jesus direcionou. Jesus ele falou para os discípulos, para eles pescarem o lado direito da barca. Ou seja, ele direcionou. A segunda coisa que podemos tomar para nós é que ele amou. Jesus amou os discípulos. Eles estavam com fome. Assim como a comunidade, muitas vezes ela tem fome de Deus. Os discípulos eles tinham fome de peixe. Porque o peixe ia matar a fome deles do físico. Só que ao mesmo tempo que eles tinham fome, eles tinham acabado de perder o Senhor. Eles também tinham fome da alma. O Senhor ele apareceu e direcionou. O Senhor ele apareceu e disse: ali está o caminho, ali estão os peixes. Ali Jesus amou. Jesus ele não deixou que os seus perecessem. E puxando essa palavra, que é grande, nós podemos entender através dela como Jesus guia a comunidade, como Jesus guia a família, como Jesus guia nós membros do grupo de oração Príncipe da Paz, como Jesus guia a gente na nossa família. Ele guia ensinando a pescar. Todos nós somos chamados a ser como discípulos, a lançar a rede e ir lá pescar as pessoas que estão lá perdidas no mundo. Nós aqui nessa noite um dia fomos pescados, porque alguém amou, alguém dirigiu a comunidade para que chegássemos até aqui. Essa família, vocês, um dia foram pescados e hoje serão mais ainda, em nome do Senhor. Porque o Senhor Jesus ama vocês. Todos nós. O Senhor ele ensina a pescar. E todos nós podemos nos considerar dirigentes da comunidade, cada um. Eu estou aqui pregando, mas eu também sou como vocês, pequeno. Todos nós somos pequenos, mas somos dirigentes da comunidade. Por quê? Porque nós dirigimos os irmãos. Quantos irmãos estão perdidos? Quantos jovens estão nos mundos das drogas? Quantos jovens estão perdidos na prostituição, no mundo do crime? Quantas pessoas se perdem por aí por doenças? E ninguém vai lá orar para elas para que o milagre aconteça? Quantos são ateus e não acreditam em Deus?
E podemos ver aqui nessa palavra através de Pedro, que ele disse para Jesus que o amava. Ele negou Jesus 3 vezes, na outra vez da Bíblia. Mas nessa passagem, depois, ele amou Jesus 3 vezes. E nós? Como estamos lançando as nossas redes? Estamos lançando a nossa rede somente para nós? Somos chamados a lançar essa rede para todo mundo, para toda a nossa comunidade. A ser como Pedro. Como Pedro que disse, Senhor, eu te amo, vou lançar a rede e vou pegar os peixes. Quantos peixes estão perdidos no mundo? Quantas pessoas estão perdidas? Quantas famílias? Quantas comunidades já não sentam um do lado do outro? Quantas comunidades estão perdidas? E o Senhor manda Pedro apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, cuidar do seu rebanho. Quem é do rebanho de Jesus aí? Diga eu. Eu. Quem aqui quer ser dirigido por Jesus? Diga eu. Quem aqui quer ajudar o próximo com Jesus? Diga eu. Todos nós queremos. E somos chamados a fazer como Pedro. Dirigir os irmãos, dirigir as pessoas que precisam com Jesus. Coordenar. O tema dessa pregação é preciso amar para dirigir a comunidade. Mas podemos dizer que a comunidade também pode ser nós mesmos. O nosso coração, nossa alma. Se o coração e a alma andam separados, não tem Deus, não tem unidade. Somos chamados a viver o amor de Jesus para dirigir a nós mesmos. Pedro ele poderia ter negado, ele poderia não ter reconhecido. Muito pelo contrário. Ele ficou alegre e falou, eu vou lá, é Jesus. Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele amava ele. Ele respondeu as 3 vezes, mas ele ficou triste. Poxa, Jesus perguntou 3 vezes, será que ele está duvidando? Não. É porque na comunidade tem provações. Na comunidade, na família tem briga. Na comunidade, na família tem dificuldade. E muitas vezes nessa dificuldade é Jesus perguntando, você me ama mesmo? E a gente não consegue ver isso. A gente só consegue ver o momento ruim que está acontecendo. As brigas acontecendo, o desânimo de servir, o desânimo de falar com alguém da nossa família. A gente só consegue enxergar o rancor. Aí vai lá, acontece outra dificuldade, Jesus perguntando de novo, você me ama? Em vez da gente glorificar a Deus, entregar a dificuldade para Ele, o que a gente faz? Sai falando mal de tudo, os problemas. Deixa o problema vencer. Deixa a tentação vencer. Deixa o pecado sucumbir a gente. E aí quando a gente está no fundo do poço é a 3ª vez. Você me ama mesmo? É agora mesmo que você tem que me dar o sim. E não deixar o fundo do poço te levar. E aí que é a nossa 3ª resposta. Sim, Senhor, eu te amo. O Senhor é maior do que todas as minhas dificuldades. E o que eu vou fazer? Eu vou pastorear as pessoas para ti. Eu vou pastorear a comunidade. Quando a gente vinha para cá, eu olhei e falei, nossa, quanto carro vindo para cá. Fazia tempo que quando eu vinha na missão tinha tanto carro. Aí o Senhor já me colocava, o tema de hoje é comunidade. Essa comunidade está junta. Essa comunidade, ela ama o Senhor. Só que é necessário que nós pastoreamos os outros. É necessário que nós pastoreamos os outros com Jesus. Para que a gente não se perca no meio do caminho. Para que a gente não se perca e não diga, Senhor, eu te amo, mas eu estou saindo fora. Não, é necessário viver do lado dele. É necessário, assim com Jesus, pastorear, Pai. Pastorear vocês. Pastorear a família. Com Jesus, pastorear a relação de cada um de vocês. Quando o pecado estiver perto. Quando a doença chegar. Quando as tribulações vier. Pastoreiem um ao outro com Jesus. Coordenem um ao outro. Vocês são uma comunidade. Vocês são a primeira comunidade que vocês têm contato. Todos nós. Quando a dificuldade no servir chegar, bate um sorriso, dá um sorriso, bate o peito e fala, sou de Jesus, eu vou fazer como Pedro. Eu vou pastorear os outros. Eu vou ver aquele irmão que está caído lá, eu vou levantar ele do chão, vou dar minha mão para ele. Eu vou ajoelhar com ele, eu vou rezar. Eu vou fazer o que com a dificuldade não vença ele. Quando eu preparava essa pregação, eu fui pesquisar. E eu vi o que o Papa acha de comunidade. Papa Francisco. Ele vem dizer que comunidade é viver unido. Mas ela tem 3 alicerces. Podemos levar isso para a família. A concórdia, não deixar o outro na miséria
e Jesus Cristo. Concorde. Quantas brigas Davi veio em relação interpessoal, né? Quantas pessoas não aceitam a opinião dos outros? E aí acaba o conflito. Quantas pessoas brigam na nossa comunidade, na nossa família? E o Papa vem dizer, é preciso ter concórdia. É preciso muitas vezes com que um abaixe a cabeça, mesmo se ele estiver certo, e leva aquela situação para o lado de Jesus, que é a mansidão. O lado de Jesus, que é concordar, mesmo não estando errado às vezes. Concorde, mas não brigue. Mesmo não estando errado, concorda. É o que o Papa vem dizer. Na sua comunidade, quando der aquele momento de desame e aflição, poxa, aquele cara fez tudo errado. Na sua família, quando tiver aquele problema, concorda. Aí é difícil. Mas isso é fazer igual Pedro. Isso é amar. Não deixar o outro na miséria. Quantos de nós na nossa comunidade, na nossa família, muitas vezes esbanjamos da graça. Esbanjamos de Deus. O outro está lá na miséria. E o Papa vem dizer, não podemos deixar os outros na miséria. Se a nossa família está bem, vamos levantar a mão para aquelas famílias que não estão bem. Vamos ajudar o próximo. Se o nosso servir está bom, vamos ajudar aqueles que estão com o servir ruim, que estão caídos, que estão fracos. E o terceiro alicerce do Papa é Cristo. Sem Cristo não há comunidade. Sem Cristo não há vivência. Sem Cristo não há família. Há família, mas não é a família plena. Qualquer situação vai cair. Qualquer situação vai desdobrar para o inimigo. Isso está errado. É necessário, meus irmãos, que a gente não julgue. Que a gente mantenha relações entre nós de amor. Porque quando a gente não acolhe o próximo, a gente está pecando. Quando a gente na nossa família não acolhe o próximo, a gente peca. Quando a gente vê que o outro erra e julga ele, a gente está pecando pior que ele. Quando nós, em vez de estendermos a mão para nossos irmãos que estão em dificuldades, colocamos ele no fundo do poço por inveja às vezes, o pecado é pior. É necessário amarmos. É necessário que a gente se una, com que a gente se abrace. Assim como o príncipe da paz se uniu para a gente hoje. Assim como essa família está unida. Se alguém errar, nunca julgue ela, é pior. Nunca julgue essa pessoa, mas traga para Deus. Porque é necessário estarmos com Jesus. Quem aqui está com Jesus, levanta a mão. Você tem certeza? Você tem certeza? Se você tem certeza, levanta a mão mais ainda. Quem aqui quer perder esse Jesus? Jamais. Quem quer perder Jesus aí? É só deixar de amar na comunidade. Você vai perder Jesus. É só deixar de ver Jesus nos outros que você vai perder ele. Porque para viver comunidade é necessário ver Jesus no irmão. Quando eu pesquisava para essa pregação, eu achava, na maioria dos sites, na maioria dos formadores falavam isso. É necessário ver Jesus no irmão. Poxa, mas aquele cara erra tanto, aquela menina erra tanto. Nossa, Jesus está lá, está nada. Está um caminhão lá dentro. Não, Jesus está lá. É necessário que você desperte ele na pessoa. É necessário que a gente não domine um ao outro. Porque muitas vezes a gente na comunidade, para dirigir, a gente quer dominar. Nossa família, muitas vezes, a gente quer dominar. Você faz o que eu quero, você faz o que eu estou mandando. Lá na nossa casa a gente chegava, pai, eu quero isso, isso, isso. Você não vai fazer? Então para mim não vale nada. Aí seu pai manda você fazer alguma coisa, você não quer. Aí sua mãe manda você fazer alguma coisa, você também não quer. Aí lá no grupo seu coordenador manda você fazer uma coisa, você não quer. Aí já briga. Você quer dominar. É necessário um respeitar o espaço do outro, mas é necessário viver com Jesus em união. Não dominar, mas respeitar. Respeito é isso. Respeito é não pôr como põe no cavalo, a rédea nele e puxa. Não. Respeito. Ser respeitado é ser respeitado com as suas atitudes. Porque na comunidade devemos fazer atitudes de cristãos. Na família devemos ser cristãos. Porque é muito fácil a gente vir aqui na missão, louvar a Deus, glorificar, clamar o Espírito Santo. Na hora que todo mundo foi embora, chega lá em casa e não brigueiro danado. Que comunidade é essa? Rapaz do céu, Deus não gosta disso de jeito nenhum. Você acha que Deus se alegra? Não se alegra.
É muito fácil vir aqui pular, glorificar. Chega lá na família, que é a minha primeira comunidade, em vez de eu pular e glorificar a Deus, eu já pulo e já paro. Fazer igual o irmão que eu conheço, eu vou falar o nome da época que ele era bem nervoso. Que comunidade? Foi um mundo de esporte isso aí. Tá quieto. É comunidade. Nossa. Devemos amar. Devemos fazer como exemplo de Maria, que com Jesus e José formaram a primeira comunidade santa cristã. Jesus respeitava Maria. Maria respeitava Jesus. Respeitava José. Respeitava Maria. E respeitava Jesus. É difícil entender, mas eles se amavam. E assim, eles fizeram com que a Igreja Católica Apostólica Romana nascesse. Assim, do chamado de Deus, nós estamos aqui hoje. É necessário fazer como essa primeira comunidade. É necessário, mãe. Tem a mãe aí? Quem é a mãe? Que você guie os filhos. É necessário, filho, que você guie o pai. A sua comunidade, filho. Guia seu pai. Eu tenho o sonho de ver meu pai na igreja todo domingo. Ele não vai, mas eu ainda vou conseguir. É necessário que você olhe para isso. Ele vai. Glória a Deus. É necessário que você guie seu irmão de sangue, seu primo, todos que são da sua família, da sua comunidade. Porque muitas vezes são ovelhas perdidas. Porque quando Jesus entra nessa passagem de apacenta os meus cordeiros, cuide dos meus cordeiros, ele vem lembrar da ovelha perdida. Quem aqui já foi ovelha perdida um dia? Não tem vergonha, eu fui. Todos nós fomos. Só que hoje aqui estamos em comunidade e o amor nos guiou até aqui. E agora cada um de nós, como os coordenadores da nossa comunidade, o que vamos fazer? Vamos deixar as ovelhas perdidas? Vamos chegar lá e vamos trazer elas também. Quantas pessoas estão perdendo o que a gente está vivendo aqui hoje, nessa noite? Quantos jovens, quantos adultos, quantas pessoas mais de idade estão perdidas? Seja por bebida, seja por droga, seja por pecado, seja por depressão ou por doença. Nós temos a graça de estar aqui hoje. Vamos trazer essas ovelhas para o Senhor. Quem aí vai dirigir a comunidade de verdade e trazer a ovelha perdida para o Senhor? Diga eu. Mas no fundo do seu coração, diga eu. Nós somos chamados a fazer isso como? Através do amor de Jesus Cristo. E como vamos ter comunhão com Jesus Cristo, família? Como vamos dirigir essa nossa comunidade para a nossa família? Através da oração. Através da oração diária. Através de todo dia ajoelhar e agradecer a Deus por mais um dia. Ao levantar, fazendo um Pai Nosso, em nome do Pai, o Pai Nosso, Ave Maria e sair. Quantas vezes levantamos, já vamos trabalhar e nem o nome do Pai a gente faz. Quantas vezes a gente esquece de Deus no nosso dia, nem ora. A oração diária, a palavra de Deus. Só assim vamos dirigir a nossa comunidade, que é a nossa casa, que é a nossa família, que é o nosso grupo de oração, a nossa paróquia. Um contato com a palavra, conhecendo os ensinamentos de Deus. Através de clamar o Espírito Santo diariamente. Porque quantas pessoas têm dificuldade de clamar o Espírito Santo somente no grupo, ou nem clamam. O Espírito Santo não é difícil. Nós complicamos ele. Quando ele chegar na nossa vida, Jesus chegará. Clame o Espírito todo dia. Quem aqui é motorista e tem carteira de habilitação? Jesus, podemos dizer que ele é um motorista. Ele dirigiu a comunidade, todos que estavam lá reunidos para pescar. Ele dirigiu a comunidade da Igreja Católica. Ele foi aquele que deu a chave para a pesca. Ele dirige a nossa vida. Ele é o melhor motorista de todos os tempos. Por quê? Porque ele é o amor.